Antes de começarmos esta oração, eu quero que você pare por alguns instantes e reflita sobre uma pergunta muito importante. Como está o seu coração diante de Deus hoje? Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas ao nosso redor. Pensamos nos problemas da família, nas contas para pagar, nas responsabilidades do trabalho e nos desafios que enfrentamos diariamente. Mas raramente paramos para examinar aquilo que acontece dentro de nós. E é justamente no interior do homem que as maiores batalhas espirituais acontecem. Existem feridas que ninguém vê. Existem pensamentos que ninguém conhece. Existem lutas silenciosas que carregamos sem contar para ninguém. E com o passar do tempo, essas coisas podem se acumular em nosso coração sem que percebamos. Por isso, hoje eu quero convidar você a fazer uma oração especial. Uma oração que não busca apenas bênçãos materiais, portas abertas ou respostas para problemas terrenos. Hoje vamos fazer uma oração por algo ainda mais importante: a purificação da nossa alma. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 50:1 que Davi clamou ao Senhor dizendo: "Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado." Mais adiante ele também declarou: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto." Essas não foram palavras vazias. Foram palavras de alguém que compreendeu que o maior milagre não era conquistar reinos, vencer batalhas ou acumular riquezas. O maior milagre era voltar a ter comunhão verdadeira com Deus. E essa verdade continua sendo necessária para nós hoje. Vivemos em um mundo cheio de distrações, tentações e influências que tentam nos afastar da presença do Senhor. Todos os dias somos bombardeados por pensamentos, desejos e sentimentos que lutam para ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Por isso, a oração pela purificação do coração não deve ser feita apenas de vez em quando. Ela deve se tornar um hábito diário para todo cristão que deseja caminhar perto do Senhor. Se você deseja que Deus comece hoje uma obra de renovação dentro de você, escreva nos comentários: "Senhor, cria em mim um coração puro." Quando observamos a história de Davi, percebemos que o Salmo 51 nasceu de um dos momentos mais difíceis de sua vida espiritual. Ele não escreveu aquelas palavras quando estava celebrando uma vitória ou desfrutando de um período de paz. Pelo contrário, ele as escreveu quando reconheceu que havia se afastado da vontade de Deus. Davi compreendeu algo que muitas pessoas ainda não entenderam. O pecado sempre tenta nos convencer de que não há problema em continuar como estamos. Ele nos faz acreditar que determinadas atitudes não são tão graves, que certos pensamentos não têm importância ou que pequenos desvios não afetarão nossa caminhada espiritual. Porém, aos poucos, essas pequenas concessões vão criando distância entre nós e Deus. Talvez você nunca tenha cometido os mesmos erros de Davi. Talvez sua luta seja diferente. Pode ser uma mágoa guardada há anos, uma preocupação constante que roubou sua paz, um hábito que você tenta abandonar, pensamentos negativos que insistem em voltar, ou até mesmo uma frieza espiritual que foi crescendo silenciosamente dentro de você. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando corações sinceros. O Senhor não se afasta de quem reconhece suas falhas. Pelo contrário, a Bíblia mostra repetidamente que Ele se aproxima daqueles que se humilham diante da sua presença. Quando admitimos nossa necessidade de ajuda, abrimos espaço para que o Espírito Santo opere em nossa vida de maneira poderosa. Muitas vezes pensamos que nossa maior necessidade é uma solução financeira, uma cura física ou uma porta aberta. Mas antes de qualquer bênção externa, Deus deseja restaurar aquilo que está dentro de nós. Porque quando o coração é transformado, toda a vida começa a mudar. É por isso que hoje você não deve carregar culpa, medo ou condenação. Você deve carregar esperança. O mesmo Deus que restaurou Davi continua restaurando vidas, renovando mentes e transformando histórias até os dias de hoje. Se você acredita que Deus ainda pode renovar o seu coração e mudar a sua vida, escreva: "Eu creio na restauração de Deus." Existe algo que muitas pessoas não percebem. Nem sempre aquilo que contamina o coração é algo visível. Nem sempre se trata de uma atitude errada que todos conseguem enxergar. Às vezes, a verdadeira batalha acontece em silêncio, dentro da mente. São pensamentos que surgem sem aviso, preocupações que roubam o descanso, medos que enfraquecem a fé, sentimentos de inveja, amargura, orgulho ou desânimo que tentam criar raízes dentro de nós.
Jesus ensinou que Deus não olha apenas para as ações externas, ele também observa aquilo que carregamos no coração. Por isso, uma pessoa pode aparentar estar bem diante dos outros enquanto trava uma intensa batalha espiritual em seu interior. Quantas vezes sorrimos por fora enquanto estamos quebrados por dentro? Quantas vezes seguimos nossa rotina normalmente, mas carregamos pensamentos que nos afastam da paz de Deus? É exatamente por isso que precisamos buscar diariamente a presença do Senhor, não apenas para pedir bênçãos, mas para permitir que Ele examine profundamente nosso coração. Existem áreas da nossa vida que talvez nem percebamos que precisam de cura. Existem pensamentos que se tornaram tão frequentes que passaram a parecer normais. Existem hábitos espirituais enfraquecidos que pouco a pouco foram nos afastando da intimidade com Deus. Mas o Espírito Santo tem o poder de revelar aquilo que está escondido. Quando nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, Ele ilumina os lugares escuros da nossa alma. Ele mostra aquilo que precisa ser corrigido, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Deus nunca revela uma ferida para humilhar seus filhos. Ele revela para curar. Talvez hoje o Senhor esteja chamando você para abandonar pensamentos que têm roubado sua paz. Talvez Ele esteja convidando você a entregar medos, preocupações ou sentimentos que têm ocupado um espaço que pertence somente à sua presença. Não tenha medo de abrir seu coração diante de Deus. O mesmo Senhor que revela também restaura. O mesmo Deus que mostra a ferida é aquele que derrama o bálsamo da cura. Se você deseja que Deus purifique seus pensamentos e fortaleça sua mente, escreva nos comentários: Senhor, guarda a minha mente e o meu coração. Uma das maiores demonstrações do amor de Deus é que Ele nunca desiste de nós, mesmo quando nós mesmos acreditamos que fomos longe demais. Há pessoas que carregam dentro de si uma culpa tão pesada que já não conseguem imaginar Deus olhando para elas com misericórdia. Elas lembram dos erros que cometeram, das oportunidades desperdiçadas, das promessas que quebraram e dos momentos em que se afastaram da presença do Senhor. Com o tempo, começam a acreditar na mentira de que não merecem mais uma chance. Mas essa não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre aponta para o arrependimento, para a restauração e para a esperança. A condenação permanente não vem do Senhor. Nosso Pai Celestial é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Homens e mulheres que falharam, erraram, caíram e até mesmo se desviaram do caminho correto. No entanto, quando voltaram seus olhos para Deus e buscaram sua misericórdia, encontraram perdão, acolhimento e transformação. Talvez hoje você esteja carregando lembranças que ainda machucam. Talvez exista algo que aconteceu há meses ou até anos, mas que continua pesando em sua consciência. E quanto mais você pensa nisso, mais distante da presença de Deus se sente. Mas ouça esta verdade: nenhuma falha é maior do que a graça de Deus. Nenhum pecado é mais forte do que o sangue de Jesus. Nenhuma história está tão quebrada que o Senhor não possa restaurar. Quando Deus olha para um coração verdadeiramente arrependido, Ele não vê apenas quem aquela pessoa foi. Ele vê quem ela pode se tornar através da ação do seu Espírito. O Senhor vê além das quedas. Ele vê o propósito. Ele vê a transformação. Ele vê a nova criatura que está sendo formada. Hoje, o Pai continua de braços abertos, esperando aqueles que desejam voltar para perto dele. Não importa quantas vezes você caiu. O importante é que você decida se levantar e caminhar novamente na direção da sua presença. Se você acredita que a misericórdia de Deus ainda está alcançando sua vida neste momento, escreva: a graça de Deus me encontrou. Além de nos perdoar, Deus realiza algo ainda mais profundo dentro daqueles que se aproximam dele com sinceridade. Ele não apenas remove a culpa do passado, mas começa uma transformação interior que muda a forma como pensamos, sentimos e vivemos. Muitas pessoas acreditam que a vida cristã consiste apenas em evitar o pecado, mas Deus deseja fazer muito mais do que isso. Ele quer renovar completamente o nosso coração. Quando pedimos ao Senhor que nos purifique, não estamos apenas pedindo que Ele apague nossos erros. Estamos pedindo que Ele transforme nossa natureza, fortaleça nossa fé e nos ajude a viver de maneira diferente. É por isso que a purificação espiritual não acontece apenas uma vez. Ela é um processo diário.
Todos os dias enfrentamos influências, tentações, preocupações e situações que tentam roubar nossa paz e enfraquecer nossa comunhão com Deus. Por isso, precisamos buscar constantemente a presença do Senhor. Quando uma pessoa passa tempo em oração, medita na palavra e abre seu coração para Deus, algo extraordinário começa a acontecer. Os pensamentos que antes dominavam sua mente perdem força. Os medos começam a ser substituídos pela confiança. A ansiedade dá lugar à paz. A confusão é substituída pela direção divina. O Espírito Santo começa a trabalhar silenciosamente dentro de nós. E muitas vezes essa mudança acontece de forma tão gradual que nem percebemos imediatamente. Mas com o tempo, começamos a notar que reagimos de maneira diferente às dificuldades. Aquilo que antes nos derrubava já não tem o mesmo poder. Aquilo que antes nos afastava de Deus passa a perder espaço em nossa vida. Isso acontece porque o Senhor está moldando o nosso interior. Deus não deseja apenas mudar as circunstâncias ao seu redor. Ele deseja mudar você por dentro. Porque quando o coração é transformado pela presença de Deus, a vida inteira começa a refletir essa transformação. Hoje, peça ao Senhor que não apenas perdoe seus erros, mas que faça uma obra profunda dentro da sua alma, que Ele renove seus pensamentos, fortaleça sua fé e transforme completamente seu coração para a glória dele. Se você deseja que Deus faça uma transformação completa em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu coração. Existe uma batalha espiritual que muitas vezes passa despercebida. Ela não acontece diante dos nossos olhos, mas dentro da nossa mente. É uma batalha silenciosa, constante e diária. Pensamentos entram e saem da nossa cabeça o tempo todo, e nem sempre percebemos a influência que eles exercem sobre nossas decisões, emoções e atitudes. Por isso, uma das áreas que mais precisam da intervenção de Deus é justamente a nossa mente. Quantas vezes você já se sentiu desanimado sem entender exatamente o motivo? Quantas vezes pensamentos negativos surgiram de repente, roubando sua alegria, sua esperança e até mesmo sua confiança no Senhor? Quantas vezes você começou o dia com fé e terminou cheio de preocupações? A verdade é que nem todo pensamento que passa pela nossa mente deve ser aceito como verdade. O inimigo sabe que, se conseguir controlar os pensamentos de uma pessoa, poderá influenciar suas emoções. E se influenciar suas emoções, tentará afetar suas decisões. É por isso que precisamos permitir que Deus guarde não apenas nosso coração, mas também nossa mente. Quando buscamos ao Senhor em oração, Ele nos dá discernimento espiritual. Começamos a perceber aquilo que vem de Deus e aquilo que tenta nos afastar da sua vontade. O Espírito Santo nos ajuda a identificar mentiras que antes pareciam verdadeiras e fortalece nossa capacidade de rejeitar tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Talvez hoje existam pensamentos de medo tentando dizer que não haverá solução para seus problemas. Talvez existam pensamentos de fracasso dizendo que você não vai conseguir. Talvez existam pensamentos de culpa tentando convencê-lo de que Deus não pode mais usar sua vida. Mas essas vozes não definem quem você é. A palavra de Deus diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ela nos lembra que o Senhor tem planos de paz e não de mal para os seus filhos. Ela declara que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, entregue sua mente ao Senhor neste momento. Peça que Ele limpe todo o pensamento contrário à sua vontade e encha seu interior com fé, esperança, sabedoria e paz. Quando Deus governa nossos pensamentos, nossa vida inteira começa a caminhar em uma nova direção. Se você deseja que Deus fortaleça sua mente e aumente seu discernimento espiritual, escreva: Senhor, governa os meus pensamentos. Há algo extraordinário que acontece quando permitimos que Deus trabalhe profundamente em nosso interior. Aos poucos, começamos a perceber mudanças que não podem ser explicadas apenas pela força humana. Coisas que antes pareciam impossíveis começam a acontecer. Aquilo que nos dominava perde poder. Aquilo que nos afastava do Senhor já não exerce a mesma influência. Essa é a obra da transformação espiritual. Muitas pessoas desejam uma mudança imediata. Querem que todas as lutas desapareçam de uma só vez. Mas, frequentemente, Deus trabalha de forma diferente. Ele inicia um processo de renovação que fortalece nossa fé dia após dia. É como o ouro sendo refinado no fogo.
O refinador não abandona o metal durante o processo. Ele permanece observando cuidadosamente, removendo as impurezas até que o ouro reflita seu brilho verdadeiro. Assim também faz o Senhor conosco. Existem momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Existem períodos em que parece que estamos enfrentando batalhas maiores do que podemos suportar. Porém, muitas vezes, é justamente nesses momentos que o Senhor está removendo áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. O que hoje parece uma luta pode estar preparando você para uma comunhão mais profunda com Deus amanhã. O que hoje parece um desafio pode estar fortalecendo sua fé para algo maior que está por vir. Por isso, não desista do processo. Não desista da oração. Não desista de buscar a presença de Deus todos os dias. Mesmo quando você não perceber resultados imediatos, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando suas emoções dizem que nada está mudando, Deus continua moldando seu coração. E quando você olhar para trás, perceberá o quanto Ele transformou sua vida. A pessoa que busca a Deus diariamente nunca permanece a mesma. Sua forma de pensar muda, sua maneira de enfrentar problemas muda, sua visão sobre a vida muda. E, acima de tudo, sua intimidade com Deus cresce de maneira extraordinária. Hoje, entregue novamente sua vida ao Senhor. Permita que Ele continue o trabalho que começou em você. O Deus que iniciou a boa obra é fiel para completá-la. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando não consegue enxergar, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Agora, neste momento de oração, convido você a abrir completamente o seu coração diante de Deus. Não esconda nada, não tente parecer forte, não tente apresentar ao Senhor uma versão perfeita de si mesmo. Deus já conhece cada pensamento, cada luta, cada lágrima silenciosa e cada batalha que ninguém mais consegue enxergar. Talvez existam áreas da sua vida que você tenta mudar há muito tempo. Talvez existam hábitos que você prometeu abandonar várias vezes. Talvez existam feridas emocionais que continuam abertas, mágoas que ainda doem ou medos que continuam roubando sua paz. Mas hoje o Senhor está dizendo para você entregar tudo isso a Ele. Não carregue sozinho aquilo que Deus deseja carregar com você. O Senhor nunca pediu que seus filhos fossem perfeitos. Ele pediu que fossem dependentes da sua graça. É quando reconhecemos nossa necessidade de Deus que seu poder começa a agir de forma mais intensa em nossa vida. Por isso, neste momento, diga ao Senhor: Pai, eu não quero continuar lutando sozinho. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua força. Talvez você tenha tentado resolver certas situações usando apenas sua própria capacidade. Talvez tenha confiado demais em suas estratégias e pouco na direção de Deus. Mas o Senhor deseja conduzir seus passos por caminhos mais seguros. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, não recebemos apenas perdão, recebemos direção, recebemos sabedoria, recebemos discernimento para tomar decisões corretas e força para permanecer firmes, mesmo em meio às dificuldades. A presença de Deus tem o poder de trazer ordem ao que está confuso, paz ao que está agitado e esperança ao que parecia perdido. Por isso, não permita que a culpa, o medo ou o desânimo impeçam você de se aproximar do Senhor. Corra para os braços dele. A misericórdia de Deus continua disponível. Sua graça continua abundante. Seu amor continua maior do que qualquer erro que você tenha cometido. Hoje é um novo começo. Hoje pode ser o dia em que Deus inicia uma profunda restauração em sua vida, em sua mente, em seu coração e em sua caminhada espiritual. Se você está entregando tudo nas mãos do Senhor neste momento, escreva nos comentários: Eu entrego minha vida a Deus. Pai amado, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Não quero apenas sentir emoção por alguns minutos. Não quero viver apenas um momento passageiro de arrependimento. Eu desejo uma transformação verdadeira, profunda e duradoura. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme e constante. Não permita que eu volte aos mesmos caminhos que me afastaram da Tua presença. Não permita que as distrações deste mundo roubem o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Peço que o Teu Espírito Santo ocupe cada área do meu coração, que Ele governe meus pensamentos, minhas palavras, minhas decisões e minhas atitudes. Que
tudo aquilo que não agrada ao Senhor seja removido do meu interior. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver medo, derrama fé. Onde houver ansiedade, estabelece a tua paz. Onde houver mágoa, libera perdão. Onde houver dúvida, fortalece a confiança em ti. Pai, ajuda-me a reconhecer rapidamente qualquer coisa que tente me afastar da tua vontade. Dá-me discernimento para identificar as armadilhas do inimigo e sabedoria para escolher sempre o caminho que te honra. Que meus olhos estejam voltados para ti todos os dias. Que minha mente seja alimentada pela tua palavra. Que minha alma encontre descanso na tua presença. Que eu aprenda a depender mais de ti e menos das minhas próprias forças. Senhor, ensina-me a cultivar uma vida de oração constante, que eu não te procure apenas nos momentos difíceis, mas que desenvolva uma comunhão diária, íntima e verdadeira contigo. Que minha casa seja cheia da tua presença, que minha família seja guardada pelas tuas mãos, que meus passos sejam dirigidos pela tua sabedoria, e que a minha vida se torne um testemunho vivo da tua graça e do teu poder transformador. Eu declaro pela fé que o Senhor está realizando uma obra nova dentro de mim. Mesmo que eu ainda não consiga enxergar tudo, eu creio que estás trabalhando em cada detalhe da minha vida. Se você crê que Deus está renovando seu coração neste exato momento, escreva: o Senhor está fazendo uma obra nova em mim. Pai querido, ao encerrar esta oração, meu coração se enche de gratidão pela tua infinita misericórdia. Eu te agradeço, porque mesmo conhecendo cada falha, cada erro e cada fraqueza que existe dentro de mim, o Senhor não desistiu de mim. Em vez de me abandonar, o Senhor me chamou para mais perto. Em vez de me rejeitar, o Senhor me ofereceu perdão. Em vez de condenação, encontrei graça. Em vez de desespero, encontrei esperança. Obrigado, Senhor, porque hoje o teu Espírito falou ao meu coração. Obrigado porque o Senhor revelou áreas da minha vida que precisam ser transformadas. Obrigado porque não me deixaste permanecer adormecido espiritualmente, mas despertaste minha alma para buscar uma comunhão mais profunda contigo. Eu entrego completamente meu futuro em tuas mãos. Entrego meus sonhos, meus planos, meus medos e minhas preocupações. Entrego minhas batalhas visíveis e invisíveis. Entrego aquilo que consigo resolver e também aquilo que parece impossível aos meus olhos. Que a partir deste dia eu caminhe mais perto de ti. Que minhas escolhas reflitam a tua vontade. Que minhas palavras tragam vida. Que meus pensamentos sejam guiados pelo Espírito Santo. Que meu coração permaneça sensível à tua voz. Quando vierem as tentações, fortalece-me. Quando vierem as dificuldades, sustenta-me. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu tropeçar, ajuda-me a levantar rapidamente e continuar caminhando ao teu lado. Que a tua presença seja a maior riqueza da minha vida. Que eu nunca perca a fome pela tua palavra, nem o desejo de buscar a tua face. E que cada novo dia seja uma oportunidade para viver mais perto do Senhor do que vivi ontem. Eu declaro pela fé que estou sendo renovado, restaurado e transformado pelo poder de Deus. Recebo a tua paz, recebo a tua graça e recebo a tua direção para os próximos dias. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se esta oração falou ao seu coração e você crê que Deus está purificando sua vida, escreva nos comentários: Amém, Senhor. Transforma o meu coração e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir o amor e a misericórdia de Deus hoje.